diretor da Agência Nacional de Petróleos, de São Tomé e Príncipe. E eu gostaria de cumprimentar a todos os participantes e dar, portanto, as boas-vindas a mais este webinar da RELOC. É o nosso segundo webinar, dedicado à democratização desculpem. Este não é o nosso coisa. Portanto, dedicado hoje, portanto, à nossa segunda sessão, peço desculpas, a oportunidades e desafios para a regulação dos combustíveis. Gostava de cumprimentar em particular os oradores, que vão, portanto, são três, irão apresentar três temas, enfim, os quais nós abordaremos depois em particular. Gostava igualmente de cumprimentar todos aqueles que nos estão a seguir online. Este momento é de particular importância e relevância para nós, porque permite-nos, nesta fase da pandemia, ao coronavírus, pôr-nos em contacto, trocarmos ideias, experiências, conhecimentos e, ao mesmo tempo, colaborar com nos nossos vários países, colaborar e dar também informações e trocar essas experiências com aqueles que nos dão o prazer de ouvir. Assim sendo, eu gostaria de convidar desde já, em primeiro lugar, a senhora engenheira Magda Chambriard, a quem vou rapidamente apresentar, em termos do seu percurso profissional. A senhora engenheira Magda Chambriard é mestre em Engenharia Química e Engenharia Civil, especializada em Engenharia de Reservatórios e Avaliação de Formações e em Produção de Petróleo e Gás. Iniciou a sua carreira na Petrobras desde 1980, atuando na área de produção. Iniciou funções na ANP, Agência Nacional de Petróleos, em 2002, tendo assumido a diretoria da ANP em 2008 e a diretoria-geral em 2012, tendo liderado a criação da Superintendência de Segurança e Meio Ambiente, Superintendência de Tecnologia da Informação. Assim sendo, eu convido a senhora engenheira a tomar a palavra e brindar-nos com o seu tema. Muito obrigado desde já. Continuamos com problemas de som. Estás a ouvir? Peço desculpas, continuamos com problemas de som. Não sei se os outros participantes estão a ouvir, mas deste lado não. Parece que é o doutor Adriano... Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ok. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Vocês têm como colocar minha tela online? Ok. Democratização do ciclo de debates. O secretariado, só por favor. Uhum. Bom, enquanto isso, deixa eu agradecer o convite para participar desse evento, né? Um evento que a gente compartilha com pessoas que há muito tempo estão fazem parte da nossa vida profissional,
o Adriano, a Maria Cristina não conhecia ainda, o Nuno, mas eu queria dar uma palavrinha especial para o Olegário Tini, agradecer o convite, cumprimentar a todos e dar uma palavrinha especial para o Olegário Tini. Porque eu tive a oportunidade na minha carreira de visitar São Tomé e Príncipe 3 vezes. E a primeira delas foi em 2003, né? Então eu estive lá em 2003 e 2004, e fiz parte do grupo da ANP, que recomendou a criação da Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe, de forma que é com muito prazer que eu te encontro aqui hoje. Né? Eu participei também do evento da primeira licitação de blocos de São Tomé e Príncipe, na área conjunta de São Tomé com a Nigéria. Né? De forma que é com muito carinho que eu participo desse evento aqui agora e compartilho a mesa com o senhor. Bom, começando aqui, então, a questão da minha fala, né? Que envolve a experiência do Brasil na regulação de combustíveis, né? E aí eu vou dizer líquidos e gasosos. Né? No caso da regulação de combustíveis líquidos, por onde eu vou começar, né, ela enseja a oportunidade de lidar com a principal fonte de energia primária do mundo e, ao mesmo tempo, com o desafio de lidar com a principal fonte de energia primária do mundo. Né? Vamos progredir, então, por favor. Próximo slide. Consigo mudar a tela, por favor? Quem bom, para falar de... Não, volta um, por favor. Eu queria colocar no terceiro slide. Eu acho que... Isso aí, está ótimo, está ótimo. Acho que eu estou com alguma dificuldade aí de resposta do slide, mas vamos lá. Quando eu queria mostrar para vocês, Olegário, eu queria voltar para o segundo slide da tela. Vocês conseguem, por favor? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, que não estava, tá difícil para mim. Vocês estão vendo minha tela? Aqui estamos, sim. Não é esse o mercado de derivados de petróleo? É que não sou eu que estou comandando. É que essa tela que está aqui não sou eu que estou comandando, não. São vocês. É o secretariado. Tá. Então, se puder voltar para o início, eu agradeço. Aí, está ótimo, está ótimo. Está ótimo. Vamos deixar aí e aí eu peço para vocês irem progredindo, tá? Quando a gente fala em regulação de derivados de petróleo, né, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, é definir o escopo dessa regulação de derivados. No Brasil, nós tratamos dessa regulação definindo a atribuição das distribuidoras e das revendas de derivados, numas distribuições e revendas que, na verdade, uma não pode exercer o papel da outra. A distribuição compra derivados das refinarias e dos importadores e é obrigada a vender para a revenda, elas precisam ser independentes. A revenda, por outro lado, não pode comprar nem das refinarias nem das importadoras e chega, então, apenas ela ao consumidor final. A Agência Nacional do Petróleo também especifica combustíveis, fiscaliza as atribuições da distribuição e da revenda e a qualidade dos combustíveis e aplica penalidades por descumprimentos. Né? Ela também monitora os preços, mas não regula preços.
né? Nesse caso, o monitoramento é feito para fornecer subsídios para os organismos de defesa da concorrência. A gente tem uma regulação que afeta um número da ordem de 120 mil agentes econômicos, metade deles revendedores de gás liquefeito de petróleo. Esse gás liquefeito de petróleo não pode ser utilizado para fins de transportes, e essa afetação de mais de 120 mil agentes econômicos é vista como um assunto de segurança nacional. Próximo slide, por favor, secretariado. Eu vou mostrar para vocês um gráfico onde, no lado esquerdo, vocês vão ver um mercado de derivados que revende cerca de 900 milhões de barris de equivalentes de derivados por ano, ou seja, um mercado de 900 milhões de barris de derivados por ano, um mercado que é o 7º do mundo, né? E o 4º maior do mundo em termos de combustíveis para transportes. Esse mercado ele é principalmente composto pelo consumo de diesel, né? O diesel é o principal derivado vendido no Brasil, aí é um mercado da ordem de 400 milhões de barris por ano, né? Logo a seguir é o mercado da gasolina, aí eu já estou no slide de número 4, secretariado, por favor, se puder mostrar, tá certo? E esse consumo de diesel afetado pelos feito para transportes, com o objetivo de transportes, da indústria de transformação, do agronegócio e do setor energético. A maior parte dele, eu diria que quase 90% dele, é por conta dos combustíveis de transporte, né? Então, transporte é o principal consumo tanto do diesel quanto da gasolina no Brasil, e exatamente por isso é que nós damos uma importância enorme para o uso dos biocombustíveis líquidos. Isso, é nesse slide mesmo. Próximo, por favor. Eu peço a vocês que olhem esses dois gráficos no slide, primeiro da esquerda, depois o da direita, e eu já estou no slide de número 5. Tá? O que a matriz energética mundial tem em comum com a matriz energética brasileira é que derivados do petróleo são a principal fonte de energia primária. No mundo, eles são a primeira, seguidas por carvão e gás, ou seja, no mundo, 84% da geração de energia primária é fruto de origem fóssil, né, de derivados de origem fóssil. Essa situação é bastante diferente no Brasil. No Brasil, enquanto o petróleo é a primeira fonte de energia primária, nós temos aí, no restante, 45% de geração de energia limpa, de energia renovável, né? E nós temos uma grande contribuição dos biocombustíveis, que são misturados nos combustíveis de origem fóssil, garantindo, então, essa marca dos 45% de energia renovável. Os biocombustíveis, aí compostos pelo etanol e pelo biodiesel, têm uma participação relevante na matriz energética brasileira. Eles dão também uma grande contribuição em termos de mudanças climáticas, mas o Brasil não se deu por satisfeito com isso e continua evoluindo na questão das misturas de biocombustíveis. Nós temos uma legislação em vigor que comanda
o incremento de biodiesel no diesel na razão de 1% ao ano até 2023, quando nós chegaremos a 15%. Estamos hoje a 12% de mistura do biodiesel no diesel, vamos chegar a 23%, em 2023 com 15%. O que isso significa? Cada 1% de biodiesel no diesel significa uma substituição de importações da ordem de 10 mil barris de diesel por dia. É claro que o incremento da mistura de biocombustíveis no combustível fóssil enseja mudanças regulatórias constantes, né? E enseja também a preocupação com novos paradigmas tecnológicos. Aí nós usamos no Brasil a frota flex, né? Uma frota que de veículos leves que podem usar tanto etanol quanto gasolina, né? E essa decisão é tomada no momento do abastecimento do veículo pelo condutor desse veículo, né? Nós temos como desafio também a questão do Covid-19 e do isolamento social, impactando a economicidade desses biocombustíveis. Próximo, por favor. E quando a gente fala em impacto, né, nós estamos falando também de um país que se preocupa com esse impacto, que criou uma legislação toda especial que nós chamamos de RenovaBio, né? E esse RenovaBio, então, criou como mecanismo de suporte à produção de biocombustíveis. Aí eu já estou no slide 6, secretariado, por favor, né? A questão de certificados de biocombustíveis, né? Então, nós temos uma política no Brasil onde o Brasil definiu metas de emissões para as distribuidoras, né? E aquelas distribuidoras que superam as metas de emissão são obrigadas a ir ao mercado comprar certificados, como se fosse assim um certificado de garantia de energia verde, né? Esses certificados são comprados de produtores de energia verde, né? Comprados no mercado, garantindo um mercado para esses títulos e, ao mesmo tempo, um suporte para a produção de biocombustíveis. Nós temos também a preocupação com novos paradigmas tecnológicos que ensejam aprimoramentos regulatórios, como, por exemplo, o uso de biocombustíveis e combustíveis em geral para motores híbridos, elétricos, que ensejam todo um aprimoramento e ajustes de qualidades para o seu melhor funcionamento, né? Como nós falamos aqui, né, nós temos situações de biocombustíveis, onde quando o preço do petróleo está alto e o preço dos derivados está alto, tudo funciona às mil maravilhas, mas essa paridade não é perfeita, e em momentos de depressão de demanda e redução de preço, como é o caso atual, onde nós estamos vivendo o Covid-19 e o isolamento social, né, essas depressões de preço demandam suportes regulatórios, e o RenovaBio e esses certificados de CBIO são medidas mitigatórias em prol do desenvolvimento do combustível verde no Brasil. Próximo, por favor, eu já estou no slide 7, né? Voltando aqui às questões do clima, né? Recentemente nós vivenciamos uma mudança regulatória importante no que diz respeito à IMO 2020, né, onde a recomendação de aprimoramento regulatório da IMO ensejou a recepção desse aprimoramento no Brasil, né, e a evolução, então, do arcabouço regulatório brasileiro, abrigando a redução da quantidade de enxofre no bunker de navegação. Da mesma forma, né, eu acredito que a atual decisão da Comissão Europeia
de tornar o continente europeu neutro em relação às emissões até 2050, vai ter desdobramentos no mundo todo, inclusive no Brasil, né? Tanto reduções, em relação a reduções de enxofre nos combustíveis em geral, quanto taxações ou questões ou coisas similares em relação a emissões de CO2, como eu acabei de citar os CBIOS, né? Repercussões em relação ao papel do gás natural, inclusive do gás natural liquefeito na matriz energética do mundo e no Brasil, e o papel dos biocombustíveis, inclusive o biogás, né? Nesse momento, nós estamos no Brasil com um projeto de lei no Senado Federal sendo analisado que diz respeito ao papel do gás natural na matriz energética brasileira, né? Tratando de livre acesso a instalações fundamentais, etc., né? Estamos trabalhando e evoluindo no papel dos biocombustíveis, como eu já falei, inclusive do biogás, que hoje já é uma realidade no Brasil, mas que tem um potencial enorme num país continental como o nosso. Falando de biogás, então eu falei do combustível líquido, né, do biocombustível, do papel do etanol, do papel do biodiesel, no papel do aprimoramento constante em relação ao aumento das misturas, né? Então agora eu vou focar um pouquinho na regulação dos combustíveis gasosos, né? Nesse caso, ela é um pouquinho mais complicada no Brasil, porque ela ultrapassa o escopo da Agência Nacional do Petróleo, que lida bem com os líquidos, mas, nesse caso, essa regulação é compartilhada pela Agência Nacional do Petróleo, pela Agência Nacional de Energia Elétrica e até pelo Operador Nacional do Sistema. Quando a gente fala de gás, o gás natural é regulado no Brasil pela Agência Nacional do Petróleo enquanto produção, distribuição e revenda, mas a geração de energia elétrica a partir do gás natural é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica e o despacho dessas térmicas a gás pelo Operador Nacional do Sistema, e é por isso que eu estou dizendo que essa é uma regulação híbrida, né? E aí eu já vou para o slide 9, secretariado, por favor. Nesse slide 9, eu estou mostrando aqui que nós temos, né, o gás natural no Brasil como a quarta fonte de energia primária, mas estamos numa situação onde nós temos duas questões diferentes, né? A primeira é um gás natural cuja produção está se aumentando muito por conta do pré-sal, o nosso novo play produtor no Brasil, né? Um potencial muito grande e que enseja todo um desenvolvimento de infraestrutura para que o Brasil possa se beneficiar dessa produção de gás natural, né? E uma segunda fonte de gás natural, que é o gás natural proveniente do biogás, também num país continental como o Brasil, um biogás oriundo de rejeitos, tanto de grandes cidades quanto do meio rural, faz uma diferença danada para nós, né? Uma outra questão é a inserção do GNL, né, forçando uma paridade gás-gás no Brasil, enquanto a atual paridade para o gás natural é uma paridade gás-óleo, né? Então, todos esses elementos forçando um aprimoramento regulatório extremamente importante e grandioso num país como o Brasil. Falando de biogás, né, eu peço que vocês olhem esse gráfico à direita do slide, né, porque ele está representando a evolução do número de plantas de biogás no Brasil, né? Então, um assunto que começou em 2003, né, mas que hoje
já envolve a operação de quase 1.400 plantas de produção de biogás. Então, só para vocês terem uma ideia, esse biogás já é responsável pela produção hoje no Brasil de 2,5 milhões de metros cúbicos de gás por dia, né? A partir de resíduos urbanos, né? de rejeitos e resíduos urbanos, e a partir de resíduos do meio rural. Por exemplo, o Brasil hoje tem cerca de 220 milhões de habitantes, mas tem mais de 220 milhões de cabeças de gado. Ou seja, esse biogás no meio rural tem um potencial imenso de crescimento no Brasil, ensejando também toda uma evolução regulatória, um país que precisa estar atento para esse aprimoramento regulatório. Então, como eu disse, em termos de questões de clima, tanto pelo lado do biocombustível líquido, quanto pelo lado do biocombustível gasoso. E para fechar aqui o comentário, como comentários finais, eu vou dizer para vocês que não resta dúvida que o mundo enfrenta um desafio imenso, tanto regulatório quanto tecnológico, né, na questão do clima, né? E que hoje em dia não é pequeno o desafio de enfrentar, né, a substituição das suas principais fontes de geração de energia primária. Então, enquanto um mundo consome 84% de energia primária oriunda de fontes fósseis, esse mesmo mundo está questionando a utilização dessa energia em função das questões de clima. Esse, por si só, é um desafio regulatório imenso, né? E esse controle de emissões, né, vai afetando diretamente especificações dos produtos, né? E ele desafia diariamente as soluções, tanto tecnológicas quanto o arcabouço regulatório de cada país, né? Então, um assunto que foi extremamente debatido no Brasil, por exemplo, foi a questão do uso de biocombustíveis, né? E aí a gente usa principalmente a soja, a gente tem um componente relevante de sebo animal, e uma questão que se apresentava todos os dias para nós, por exemplo, era uma formação de borra nos motores, fruto do uso de biocombustíveis, né? Então, esse assunto está resolvido até a mistura de 15%, o que nós pretendemos atingir em 2023, mas daí para frente o desafio continua e o entendimento dessas questões precisa evoluir para que nós tenhamos a certeza de poder progredir além dos 15%. As questões dos biocombustíveis não restam dúvidas que são importantes mitigadoras de emissões, né? O Brasil pretende continuar ampliando essas misturas e utilizando cada vez mais também o biogás, né? Elas, mais do que uma medida mitigadora de emissões, elas estão se configurando cada vez mais em bons negócios. Imaginem que o século XX, nada melhor para o século XXI, como gerar energia a partir de rejeitos urbanos e rejeitos rurais, né? A gente transformar o lixo em energia limpa para o bem do planeta, né? Tudo isso está mostrando ser mais do que uma ação de boa intenção em relação ao planeta, ela está se configurando em bons e atrativos negócios, né? Essas opções por biocombustíveis, é claro que dependem de contingências regionais. Num país como o Brasil, isso fica muito facilitado, porque nós temos diversos tipos de climas, né? Desde climas extremamente frios no sul do Brasil até climas tropicais no norte do país. Temos uma extensão territorial muito grande, o que nos propicia uma área agricultável também muito grande.
Temos uma densidade demográfica importante em diversas regiões do país, como o Sudeste, e todas essas questões potencializam utilizações de extensão territorial e densidade demográfica para a produção de biocombustíveis, incluindo o biogás, né? É claro que nós precisamos... Oi, vocês estão me ouvindo? Eu gostaria que abreviasse para terminarmos. Ok, já estou terminando aqui, essa é a última fala, né? Então, essa possibilidade do Brasil tem nos ajudado e, ao mesmo tempo, nos imposto todo um desafio de regulação que, inclusive, abrange a questão da criticidade hídrica, né? A posição de térmicas que consomem água, por exemplo, no seu resfriamento, e etc. Então, como eu falei para vocês, o Brasil avança na questão dos biocombustíveis, a nossa matriz energética é extremamente limpa, já temos 45% de energia renovável, estamos avançando e eu finalizo a minha apresentação por aqui. Obrigada. Muito obrigado, engenheira Magda. Alô, estão a ouvir? Muito obrigado, engenheira. Gostaria de... Estão a ouvir? Não. Sim? Gostaria de manifestar a nossa alegria em saber que a engenheira Magda esteve em São Tomé 3 vezes, inclusive partilhou a sala comigo próprio no momento da apresentação dos resultados do primeiro licensing round da zona conjunta, e ficamos aguardando que numa próxima oportunidade, tão breve quanto possível, possa voltar a São Tomé, e já agora estendo o convite aos outros oradores e participantes. Nós terminamos este primeiro tema e propomos um intervalo curto de 1 minuto para que rapidamente façamos, tanto uma questão de logística, uma sondagem que está a correr, e retomamos, portanto, dentro de muito pouco tempo. Muito obrigado, até já. Cá estamos de novo. Nós vamos passar ao segundo tema: futuro papel dos combustíveis e gás natural na transição energética.
e convidamos o Dr. Adriano Pires, sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestruturas, a usar a palavra, mas antes disso, permitam-me só uma breve apresentação de Vossa Excelência. É licenciado em Economia e mestre em Planeamento Energético. É consultor no setor privado para empresas do setor energético, incluindo os setores da energia elétrica, petróleo, gás natural e biocombustíveis. Colaborou em instituições públicas como antigo assessor do diretor-geral, superintendente de importações e exportações de petróleo, derivados e gás natural e superintendente de abastecimento na Agência Nacional de Petróleos do Brasil. Colaborou igualmente na qualidade de professor, investigador e consultor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Adriano Pires, tem a palavra, por favor. Alô? Outra vez estamos com problema de som. Agora foi, né? Bom, acho que foi, né? Estão me ouvindo, né? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer. Vamos lá. Então, eu queria agradecer aí o convite aí da Relop, né, para estar aqui com vocês hoje nesse webinar, né, falando aí de um tema que está na moda, né? É um tema muito discutido, principalmente agora nesse momento da pandemia, né? A pandemia ela trouxe, né, essa discussão mais acalorada sobre a questão da transição energética, né? Então, há toda uma análise, há todo um debate de que a pandemia vai acelerar a transição energética, né? E tem gente que nem fala de transição, tem gente que fala até que é mais do que uma transição, uma transformação energética nos anos que a gente vai ter pela frente, no mundo pós-pandemia. Por quê? Porque a tese é de que as mudanças climáticas, né, elas são uma espécie de um copo d'água que está cada vez mais cheio, e se esse copo transbordar, os efeitos da mudança climática vão ser muito maiores do que o que a gente está vendo durante esse período da pandemia. Uma pandemia, vamos situar, que está longe de acabar, né, infelizmente. A gente não está vendo ainda o horizonte, né? Muito se fala aí de vacinas, etc., mas a gente, inclusive, nas últimas semanas, a gente está vendo uma volta, né, uma espécie de uma segunda onda da pandemia, principalmente na Europa, né? Vamos ver como é que a coisa acontece no resto do mundo, na Europa e nos Estados Unidos, né, em plena eleição americana. Então, há um debate, né, de que o papel dos combustíveis, né, do petróleo, ele vai ser abreviado, né, nas matrizes energéticas mundiais, né? Então, antes da pandemia, se falava, né, que o pico de demanda de petróleo ia ser daqui a X anos, né? E agora tem muita gente falando que vai ser X menos Y, né? Então, ele vai ser abreviado. E o gás natural, ele ganha um grande protagonismo nas matrizes energéticas mundiais, e mesmo antes da pandemia já se falava que o gás natural seria a energia da transição, a energia da transição para uma matriz 100% limpa, né, baseada em energias renováveis e limpas, né? E por que isso? Porque o gás natural, há algum tempo, ele sofreu um grande choque de oferta, o que ocasionou uma queda muito grande no preço do gás no mercado internacional. Esse choque de oferta ele foi propiciado por avanços tecnológicos, né? O primeiro foi a questão da liquefação do gás, né? Antigamente, você tinha reservas de gás, por exemplo, na África, né, não eram economicamente viáveis, porque você não tinha como transportar esse gás para os mercados consumidores, né? O único mecanismo que você tinha era através de gasodutos.
Com a tecnologia da liquefação, isso foi ultrapassado, né? Então, hoje você liquefaz o gás, você coloca ele num navio e você leva ele até o mercado consumidor, aonde ele é utilizado na forma de gás, você tem um processo de regasificação, ou mesmo na forma líquida, né? O segundo avanço tecnológico foi nos anos 2000, com o shale gas no mercado americano, né? Então, a tecnologia do fracking, né, fez com que os Estados Unidos se tornasse hoje o maior produtor e exportador de gás natural do mundo. Então, esses dois choques de oferta provocou uma grande queda no preço do gás no mercado internacional, e aí o gás realmente passou a ser o protagonista e a energia da transição. Seria o último ciclo de combustível fóssil que o mundo viveria, né? Vamos lembrar que na Revolução Industrial Inglesa, né, ela foi baseada, né, no carvão mineral, né? Depois do século XX é o petróleo, né? Eu sempre coloco que quem quer contar a história do século XX, a maneira mais apropriada é através do petróleo, né? Porque a indústria principal do século XX foi o automóvel. E foi o automóvel porque você tinha petróleo barato e abundante, né? E agora a gente estaria entrando no último ciclo de combustível fóssil, que é o gás, que apesar de ser fóssil, ele é o combustível mais limpo, né, dos fósseis, né? E isso a gente não estaria vivendo esse último ciclo do gás natural. E esse ciclo do gás natural, agora nesse momento da pandemia, também está se falando que ele vai ser mais curto do que se imaginava. Eu tenho muitas dúvidas sobre essa questão da transição energética, né? Os países, na sua totalidade, uns mais que outros, gastaram muitos recursos, né, durante esse período da pandemia para poder manter um nível de renda, principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam disso. Então, esse dinheiro que foi gasto, né, e os efeitos da pandemia nos próximos anos, eu acho que vão ser muito mais profundos do que a gente possa imaginar, apesar da gente estar vendo, inclusive no Brasil, uma recuperação do mercado de combustíveis, uma recuperação do setor elétrico, mas mesmo assim eu acho que a gente ainda vai ter, como a gente não tem ideia ainda de quanto tempo essa pandemia vai durar, os efeitos para a economia vão ser grandes. Isso reflete no setor de energia, né? Então, aquele dinheiro que você gastava em alguns países para você incentivar as energias renováveis e limpas, eu acho que esse dinheiro vai ser reduzido. E, além do mais, o preço do petróleo, né, ele caiu muito durante a pandemia, e quando o preço do petróleo cai, quer dizer, a competitividade dele em relação às fontes renováveis, ela cresce muito, né? Então, eu acho que essa transição ela ainda vai ser mais limpa, mais longa do que muitas pessoas imaginam, né? Se a gente olhar a história, a gente vai ver que a transição da lenha para o carvão foi muito grande, do carvão para o petróleo, e agora eu acho também a gente, para essas matrizes 100% limpas, não vai ser tão rápido, apesar, evidentemente, dos avanços tecnológicos que você tem tido aí, e também dessa própria empurrão que esse movimento aí do coronavírus está provocando para acelerar a entrada das energias mais limpas nas matrizes energéticas. Agora, tem uma questão muito importante, né, e a gente está nesse debate cada vez vai ver mais, essa sigla, né, ESG, né, Environment, Social and Governance, né? Eu acho que muita gente está focando muito no E, né, do environment, esquecendo muito o S do social. Quer dizer, no mundo inteiro você tem países com rendas per capita muito distintas, né? África, a própria América Latina, Ásia, né? Índia, China. E isso também, na minha opinião, vai fazer com que o papel dos combustíveis fósseis, né, e gás natural, e mesmo carvão, ainda tem uma vida mais longa que as pessoas imaginam. A gente não pode confundir a renda per capita de países como a Alemanha, da Califórnia, com a África, que hoje a África ainda, na sua grande maioria, queima lenha, né? Ainda muita gente não tem acesso a energias nem fósseis, né? Já estão ainda numa era de lenha. Então, acho que isso também tem que ser colocado nessa narrativa, porque não adianta você querer ter uma matriz limpa
e uma matriz que não esteja de acordo com a renda per capita dos países onde ela vai ser implantada. Enfim, eu acho que é um debate muito interessante sobre esse futuro dos combustíveis. Eu sou daqueles, volto a dizer, que ainda eu sou um pouco mais conservador. Eu tenho certeza que o mundo caminha para uma matriz cada vez mais renovável, não tenho dúvidas quanto a isso. A minha dúvida é a questão de timing, quanto tempo isso vai demorar ainda, em função aí do que eu coloquei anteriormente, principalmente da situação econômica dos diversos continentes. Acho também, ou tenho certeza, que o gás natural é essa energia da transição. Quer dizer, o gás natural, por exemplo, no Brasil, ele hoje está tentando ter protagonismo, né? Como a Magda colocou, hoje você tem aí uma lei tramitando no Senado brasileiro, já foi aprovado na Câmara, que tenta fazer o gás protagonista no Brasil, e também uma energia de transição. O gás natural no Brasil ele tem uma participação na matriz energética brasileira de 13%, 14% há muito tempo. Acho que a nossa lei que está sendo tramitada no Senado é uma lei tímida, poderia ser uma lei mais ousada, que aceleraria mais ainda a criação de demanda no Brasil. O mundo hoje não tem um problema de oferta de gás. O mundo hoje tem um problema de demanda de gás. Essa que é a questão. E o Brasil, mais do que outros países, a gente tem uma infraestrutura de gás no Brasil muito pequena, muito precária. Vocês terem uma ideia, a gente tem 4.000 quilômetros de gasoduto, enquanto os Estados Unidos têm 400.000 quilômetros de gasoduto. Só 2% das famílias brasileiras têm gás encanado. Na Argentina é mais de 60%, na Colômbia é mais de 60%. Então, a gente tem um gás natural, um papel em branco no Brasil, que vai precisar de um desenvolvimento muito grande. Acho que a lei é muito tímida e ela poderia, volto a repetir, ser mais ousada para acelerar essa entrada do gás e transformar realmente o gás num protagonista da matriz energética brasileira e na energia de transição também no Brasil, coisa que eu não estou vendo que vai acontecer se esse texto do Senado não for alterado, ou a lei, ou se criarem decretos infralegais que vão nessa direção de incentivar o aumento da infraestrutura no Brasil e, consequentemente, uma criação de uma demanda maior no Brasil. A gente nunca pode esquecer que gás é uma indústria de rede, né? E uma indústria de... Então, para reduzir o preço do gás, você precisa de volume, criar demanda. A demanda de gás no Brasil é muito pequena. Além disso, no Brasil também a gente tem um problema, que não é um problema, é o fato do nosso gás do pré-sal, como a Magda colocou, que vai, segundo a Petrobras, vai dobrar daqui a 10 anos, é um gás associado a petróleo, né? Então, gás associado, para que ele seja monetizado, ele precisa de uma demanda garantida. No caso do Brasil, me parece que a única demanda garantida que a gente pode criar seria térmicas inflexíveis, né? Esse gás do pré-sal, se for liquefeito, ele não tem competitividade com o GNL que hoje é comercializado no mundo. Por quê? Porque 70% do GNL comercializado no mundo ele é onshore, ele é muito mais barato que o nosso gás de pré-sal. Eu acredito também que no Brasil a gente vai aumentar a oferta onshore. Por que eu acredito nisso? Porque a Petrobras está vendendo ativos, né, onshore no Brasil. Então, essa venda da Petrobras de ativos onshore no Brasil, os novos proprietários eles vão investir mais nesse tipo de ativo e a gente tem uma tendência a aumentar nos próximos anos a produção onshore no Brasil. Essa produção foi, de certa maneira, abandonada pela Petrobras, porque a Petrobras hoje, o business dela, né, onde ela tem uma taxa de retorno alta, é no pré-sal, né? Ontem mesmo a Petrobras divulgou o resultado do terceiro trimestre desse ano e o lifting cost do pré-sal brasileiro está a $4 o barril, né? Então, vocês vejam que é um lifting cost muito baixo. Enfim, para terminar, eu acho que vamos caminhar para uma matriz renovável, vamos sim. Agora, eu acho que o papel dos combustíveis fósseis ainda vai continuar por um bom tempo a ser muito importante nas matrizes energéticas mundiais, e eu acho que a gente vai ver um grande desenvolvimento do mercado de gás. Hoje, o mercado de gás no mundo ele está ancorado muito na geração de energia elétrica, né? O próprio shale nos Estados Unidos
substituiu praticamente todas as térmicas a carvão que havia nos Estados Unidos, mas ele já está começando, quer dizer, como colocou a Magda, a ter uma penetração no mercado de transporte, né? GNL em caminhões para grandes distâncias, é o GNV em táxis e automóveis urbanos, é o gás comprimido também para menores distâncias, né? E para terminar, realmente, como a Magda falou, o Brasil tem hoje uma abundância de energia muito grande, né? Nós somos um país que tem uma diversidade energética que poucos países têm. E o biogás realmente é uma aposta, né? É uma aposta que já está cada dia mais, como ela colocou, virando realidade, né? E também uma grande fonte de biogás é o próprio etanol, né? O etanol, para cada litro de etanol, você produz 12 litros de vinhoto, né? E o vinhoto também é um grande gerador de biometano, né? Vocês terem uma ideia, por exemplo, só para encerrar dando um exemplo de um estado brasileiro, Goiás hoje produz 5 milhões de litros de etanol. Então ele produz 60 milhões de litros de vinhoto. 60 milhões de litros de vinhoto podem se transformar em 4 milhões e meio de metros cúbicos de gás por dia. Então, só para vocês terem uma noção do que a gente está falando, do potencial do biogás brasileiro. Enfim, queria mais uma vez agradecer, eu não quero me estender aí, porque a gente pode depois conversar durante esse evento aqui um pouco mais, mas mais uma vez, muito obrigado aí ao Olegário. Bom, prazer conhecer aí virtualmente, né, a Maria Cristina Portugal e também o Nuno Matias, né? Espero que um dia a gente consiga se conhecer presencialmente, né? E a Magda, minha amiga de longa data, né? E um abraço e um beijo para ela. Obrigado, professor Adriano. A esperança é a última a morrer e eu espero que, de facto, esse desejo de nos encontrarmos possa realizar muito antes do que ainda esperamos. Agradeço a sua intervenção num tema bastante rico, de resto, como precedente. Eu aproveito para fazer aqui um apelo aos participantes para que contribuam, participem de forma ativa tanto no chat, levantando questões, trazendo comentários, de modo a enriquecer ainda mais este nosso debate, esta nossa troca de informações, de experiências. Assim sendo, eu passaria ao próximo orador, que é o Dr. Nuno Matias, relativamente a quem faço uma rápida apresentação. O Dr. Nuno Matias representa a entidade nacional para o setor energético de Portugal. É licenciado em Economia, com especialização em Economia da Energia. Foi deputado da Assembleia Nacional, Assembleia da República Portuguesa, durante uma legislatura. É atualmente vereador do Ambiente, Energia e Espaços Verdes na Câmara Municipal de Almada. Vice-presidente do Conselho de Administração do Instituto Francisco Sá Carneiro, chefe da Unidade de Reservas Petrolíferas da Entidade Nacional para o Setor Energético de Portugal. Doutor Nuno, tem a palavra. Muito obrigado. Alô? Não estamos a ouvir. Estamos de novo com problema de som. Penso que já está. Ótimo. Desculpe só, doutor Nuno, deixe só relembrar que o seu tema versa sobre a gestão de reservas de segurança em Portugal. Muito obrigado. Queira prosseguir. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui e agradecer em nome da ENSE o convite que a RELOP nos fez
para participar num tema tão importante. Pode parecer paradigmático, tivemos a falar desde o início do painel em descarbonização, em transição energética, e agora venho eu falar de reservas petrolíferas, exatamente porque não é assim tão descontextualizado, porque apesar de concordar quer com a engenheira Magda, quer com o professor Adriano, a quem aproveito também para cumprimentar, como também à senhora Presidente do Conselho de Administração da ERSE, e ao nosso moderador, o Dr. Olegário Tini, e a todos aqueles que nos acompanham, dar nota de que nós somos uns fervorosos adeptos do processo de descarbonização. Como aqui já foi dito, temos consciência que o nosso modo de vida depende também da segurança energética e de garantir que esse modo de vida é alimentado do ponto de vista energético. Logo, este processo de transição, que é um desafio civilizacional, está também inerentemente dependente daquilo que é também uma curva de aprendizagem e de maturidade tecnológica, que nos leva a que os combustíveis fósseis ainda façam parte da nossa vida, ainda vão fazer parte da nossa vida nas próximas décadas, e fruto disso temos que, em paralelo, perdão, garantir a existência de reservas estratégicas que cubram qualquer disrupção no sistema que possa, com isso, evitar qualquer tipo de problema de fornecimento e logo de segurança de abastecimento e de confiança energética para as sociedades, para as economias, para as empresas, para as famílias, para todos nós em geral. E logo, este tema não é então assim tão conflituante com os desafios da descarbonização, com os desafios de um setor energético que está sempre em constante transformação, mas onde a ENSE procura, dentro do seu raio de intervenção, seja enquanto entidade central de armazenagem, que é isso que me traz aqui hoje, seja também enquanto entidade que fiscaliza todo o setor energético, procura acrescentar soluções que nos liguem aos operadores, que defendam o interesse público e que assegurem que existem entidades como a ENSE, como a ERSE, como a DGEG, como outras entidades públicas em Portugal, que em conjunto, num esforço de cooperação institucional, acrescentem novas soluções para encontrar melhores capacidades de resposta, seja aos consumidores, seja aos operadores económicos. Pedi então só para passarem o slide, eu penso que não consigo deste lado. Eu vou falar em duas grandes áreas, o enquadramento legal em que a ENSE funciona, mas também as soluções que colocou em prática no âmbito das suas competências. Slide seguinte. Mais um. Portanto, enquanto entidade central de armazenagem e dentro daquilo que é a responsabilidade no âmbito da sua adesão, a sua Portugal e a ENSE, enquanto ECA, ao setor e ao sistema da Agência Internacional de Energia e às responsabilidades comunitárias no âmbito da União Europeia, é a entidade pública portuguesa responsável por garantir que existem o correspondente a 90 dias líquidos de importações de produtos petrolíferos, sendo que a ENSE hoje em dia substitui o sistema em cerca de 51 a 52 dias dos 90 que é a responsabilidade global do sistema petrolífero nacional. A lei determina que pelo menos 30 desses 90 são constituídos diretamente pelos operadores junto da ENSE, fruto da nossa capacidade de organização e de otimização de recursos, temos neste momento mais de 50 dias, o que é também uma correlação direta do sucesso da eficiência organizativa e financeira que nos permite oferecer ao sistema soluções que acrescentam capacidade operacional para o cumprimento desta obrigação legal. Seguinte, por favor. Dar nota que, em conjunto com a função de entidade central de armazenagem, como já disse, fiscalizamos todo o setor energético.
e ao fazê-lo procuramos, no conjunto das respostas que a seguir vamos apresentar sucintamente apenas para espicaçar as perguntas e o debate, fazemos uso de vetores e valores que com isso procuramos acrescentar e oferecer otimização, respostas operacionais inovadoras e que acrescentam soluções para um setor que, como já aqui foi dito, é fundamental para as sociedades e que só com otimização e com a capacidade criativa é que podemos acrescentar maiores oportunidades de desenvolvimento nas organizações e no funcionamento de um setor que é vital para o nosso funcionamento enquanto sociedade. E, portanto, valores como a independência e o rigor e a equidistância em relação a todos os nossos stakeholders, mas também a imparcialidade e a legalidade na ação, na certeza de que tudo aquilo que procuramos oferecer é independentemente da escala do operador e sempre na defesa do cumprimento da lei e do interesse do consumidor. Mas também, e diariamente, com a inovação e a qualidade, e como vamos procurar demonstrar a seguir, a ENSE, desde a sua criação, e sobretudo desde que começou a ter funções para além de única, exclusivamente, ECA, que foi a sua origem, em que na sua origem única e exclusivamente geria a criação e a gestão de reservas. Hoje em dia, no seu papel de fiscalização de todo o setor, procura encontrar instrumentos, até em parceria com outras entidades, e lá chegaremos, que com isso reforçou, lá está, a disponibilidade de oferecer soluções a um setor que representamos, fiscalizamos, mas queremos cada vez mais que acrescente segurança de abastecimento, qualidade de abastecimento e segurança energética, numa ótica em que, em situações de cenário de eventuais disrupções, cá estamos, neste caso, na função de guardião das reservas petrolíferas para assegurar que o sistema não entre em colapso e há respostas para garantir uma segurança energética e de abastecimento. Por favor, o seguinte slide. Seguinte. E, portanto, uma das primeiras soluções que criámos em 2016 e desde então temos vindo a desenvolver e mais atualmente também em conjunto com outras entidades, como a ERSE, como o LNEG, é o chamado Balcão Único da Energia, onde criámos uma plataforma tecnológica que desmaterializou a nossa relação com todos os operadores económicos. Entretanto, houve aqui uma introdução de uma sondagem. É o slide 24. Exatamente. Estava eu a dizer, este balcão e esta plataforma tecnológica, hoje em dia partilhada com outras entidades públicas, e pretendemos como objetivo estratégico que seja ainda mais partilhado para garantir que numa única ligação todo o setor energético tenha uma interação completa com as entidades públicas. Aquilo que foi o objetivo foi criar uma plataforma desmaterializada, sem custos, portanto não estamos a induzir custos aos operadores que a utilizam, que permite registar as empresas, que permite registar as instalações e identificar as características da operação de todo e qualquer operador, nesta fase ainda de todo o setor petrolífero nacional. No futuro, esperamos também introduzir também a área da eletricidade e do gás natural, mas acrescentando também funcionalidades como uma vertente documental de introdução de informação, uma área de comunicações e de notificações, bem como aquilo que para nós também é importante, que é o registro eletrónico, seja de indicadores de atividade, vendas, gestão de estoques, incorporação de biocombustíveis, que também já aqui foram falados, registros de faturação, que nos permitam fazer também algum acompanhamento dos indicadores de atividade, mas também a nossa vertente central, que é a questão da gestão de reservas, que nos permite e nos tem permitido também fazer toda a gestão do cumprimento da obrigação, fazer uma monitorização das reservas que são constituídas quer pela ENSE diretamente, quer também pelos operadores nas suas próprias instalações,
mas também lançar os processos de contratação de reservas trimestralmente, que nos permitem fazer uma gestão otimizada de direitos de opção, os chamados CSO Tickets, que nos permitem ter aqui uma gestão flexível da quantidade de reservas à disposição do setor e, com isso, induzir menos custos para cada um dos operadores do setor petrolífero nacional. Seguinte. Como vos disse, só na questão da área das reservas, e agora vou detalhar um pouco só essa área que está no nosso balcão único da energia, temos operações na área de reservas que permitem fazer o registro das introduções ao consumo por parte dos operadores, que nos assegura com isso uma monitorização da evolução do comportamento económico desses mesmos operadores face ao histórico também de anos anteriores e que nos permite também com isso projetar aquilo que possa ser um cenário futuro fruto, e agora temos o caso paradigmático da crise pandémica, onde temos a consciência que o ano atípico de 2020 vai gerar um efeito numa diminuição drástica das obrigações de reservas no segundo trimestre de 2021 e no primeiro trimestre, aliás, no primeiro semestre também de 2022. Mas também acompanhar a gestão de reservas e dos estoques nestes mapas que são gerados a partir dos dados que são utilizados, desmaterializados nesta plataforma, em que o operador, sem custos, de forma rápida e segura, pode interagir com as entidades públicas para demonstrar o cumprimento dos indicadores de atividade e, com isso, também ajudar-nos no cumprimento da nossa obrigação legal, criando com isso também uma otimização de custos em todos os intervenientes do setor, algo que é também vital, que é a otimização financeira deste tipo de operações. Seguinte. Uma outra vertente importante que nós procuramos acrescentar de inovação foi a criação de um plano de emergência para as reservas, que nos permite ter hoje um conjunto de interação com diversas instituições que fazem parte da nossa célula de gestão de crise energética, que nos permite também fazer uma monitorização em situações dessa mesma crise energética para perceber qual é a evolução, qual é a necessidade, quais podem ser os cenários de resposta e a operacionalização dessa mesma resposta. E, aliás, só para dar aqui um exemplo em nota de rodapé, em agosto de 2019 tivemos a oportunidade de testar este mesmo plano em cenário real, quando de uma greve de motoristas em território nacional, e onde este mesmo plano, com um conjunto de respostas já previstas, permitiu prevenir qualquer tipo de disrupção na segurança de abastecimento ao território nacional. E, portanto, é este tipo de instrumentos que para nós são vitais para acrescentar solução e melhorar a eficácia. Seguinte. Uma das soluções que este plano preconiza é exatamente a criação também de uma rede estratégica de postos de abastecimento. Só para terem uma ideia, a nível nacional, em Portugal, temos cerca de 3.180 postos, dos quais nós selecionamos cerca de 12% que fazem parte desta rede estratégica de postos e que nos permitem ter mecanismos logísticos de distribuição, com a criação de corredores de segurança, com a concretização de mecanismos de fornecimento, bem como a identificação de um conjunto de postos que, pela sua localização, pela sua capacidade de armazenagem e pela sua proximidade às principais redes de distribuição e redes viárias, permitiu, e foi testado em agosto de 2019, assegurar o fornecimento à sociedade numa altura onde potencialmente pode haver problemas ou logísticos ou disrupção de oferta do setor petrolífero. Seguinte. Outra das vertentes inovadoras do plano foi definir, para além de um plano de comunicação, um plano de identificação de níveis de risco e associado a cada um desses níveis de risco, este plano, aliás, é público, através do nosso site podem ter acesso ao documento completo, permite definir um conjunto de procedimentos
seja na monitorização, que em muitos casos é feita até através do nosso balcão único, seja a realidade dos estoques, problemas na abertura e fecho do posto de abastecimento, só para terem uma ideia também agora, no âmbito desta crise pandémica, foi também para nós importante criar uma ferramenta de informação ao público que garantisse que se houvesse um posto que por situação pandémica tivesse que estar encerrado, era imediatamente comunicado através do balcão único e era imediatamente disponibilizada a informação num mapa interativo que temos à disposição do nosso site público. E, portanto, esta graduação cromática permite-nos identificar os níveis de risco associados e, com isto, no âmbito do plano, definir um conjunto de procedimentos a desenvolver. Seguinte. Outra das vertentes importantes que foi desencadeado no âmbito deste novo plano de emergência foi a criação do nosso Centro de Coordenação Operacional da Energia. Este centro, que é gerido pela nossa Unidade de Controlo e Prevenção, permite-nos também estar ligados ao país, estar ligados aos operadores, estar ligados aos nossos parceiros que acompanham todo o processo. E, aliás, aquilo que podem ver nestas fotografias é, no âmbito da crise energética de agosto de 2019 até este centro foi o centro nevrálgico das respostas operacionais, coordenadas pelo Governo, e aliás, numa das fotografias pode-se ver quer o nosso Primeiro-Ministro António Costa, quer o nosso Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes, onde participavam no nosso centro de coordenação em várias reuniões, neste caso com a Proteção Civil, para fazermos a monitorização da situação e para, a partir daí, podermos gerar as respostas operacionais que permitiram garantir a segurança de abastecimento. Este centro veio no seguimento do novo plano de emergência e é também uma resposta operacional que acrescentou na nossa ótica eficácia à nossa ação. Seguinte. Para finalizar, porque nada da nossa intervenção é feita a não ser com proximidade e uma ligação direta também, e para além da ligação direta tecnológica que acrescenta capacidade de ação, foi desenvolvido ao longo destes anos também equipas de inspeção que nos permitem conhecer a fundo e em permanência e proximidade tudo aquilo que é a realidade da intervenção dos operadores do setor petrolífero nacional e do setor energético, tendo hoje em dia equipas de inspeção para a área da eletricidade, do gás natural, do setor petrolífero, que nos asseguram que toda e qualquer avaliação, seja da qualidade, seja do cumprimento das obrigações legais, seja da capacidade de constituir as reservas que são reportadas e para as quais existe uma obrigação não apenas dos operadores, mas também do país, consigamos assim ter uma ação de proximidade que assegura também que a nossa eficácia da ação não se faz apenas à distância, mas existe também uma ação próxima que é reconhecida como pedagógica, mas também leal e exigente no cumprimento da defesa do interesse público. E, portanto, grosso modo, era aquilo que gostaria de deixar, até para espicaçar um bocadinho o debate, na ótica de que criámos soluções operacionais para estarmos mais próximo dos operadores, desmaterializando a nossa ligação para garantir menores custos no cumprimento das obrigações legais, mas também acrescentando a eficácia da nossa ação com planos e com instrumentos que hoje nos permitem acrescentar também segurança de abastecimento energética numa situação de crise ou de potencial disrupção, coisa que, feliz ou infelizmente, já tivemos ocasião de testar num cenário real e onde, felizmente, o plano foi capaz de responder, seja do ponto de vista da informação, da planificação e da ação, algo que para nós nos deixa satisfeitos, porque com isso, num âmbito de descarbonização que estamos a viver, a ENSE tem encontrado respostas estruturais para ser um parceiro, seja no petróleo, seja na eletricidade e no gás natural, e neste caso das reservas, sendo também um garante da segurança de abastecimento. Muito obrigado.
Doutor Nuno Matias, nós é que agradecemos. Terminamos a fase da exposição pelos diversos oradores, da apresentação dos respectivos temas. Nós agradecemos de novo aos 3 oradores. Temos dos nossos panelistas, do chat, várias questões que são dirigidas a cada um dos oradores. Tem aqui umas letrinhas muito pequeninas, de modo que vou ter que me debruçar um pouco mais para conseguir ler o que temos. Temos aqui uma primeira questão. Portanto, a primeira questão é dirigida à doutora Magda, a engenheira Magda, que passo a ler: de que forma prevê que o sequestro do CO2 em reservatórios geológicos de petróleo e gás possa contribuir para a transição energética, mantendo uma participação relevante do petróleo no mix de energia primária mundial ou regional? Portanto, esta questão, a primeira, é dirigida à engenheira Magda. Obrigada pela pergunta, Olegário. No Brasil, o que nós estamos fazendo em termos de sequestro de CO2 é buscar separar esse CO2 do gás natural que vai ser consumido nas plataformas de petróleo do pré-sal, que são hoje 70% da produção nacional, né? Então, nessas plataformas, nós temos plantas de separação do gás natural e do CO2, e esse CO2, então, ele volta para a jazida em vez de ser disponibilizada junto com o gás ou ventilada para a atmosfera, né? Esse CO2, quando volta para a jazida, ao mesmo tempo, ele contribui com o aumento da recuperação de petróleo, né? O CO2 ele entra em solução, expande a água e ajuda a recuperação do próprio petróleo. Então, o que nós estamos fazendo lá é todas as plataformas do pré-sal, elas têm plantas de separação capazes de segregar esse CO2 e fazer que esse CO2 volte para a jazida sem contaminar a atmosfera. Isso na questão do sequestro, né? Mas quando esse CO2 é gerado pela frota automotiva, né? Aí é diferente. Aí é como eu mostrei para vocês, né? O que nós fazemos é ampliar o mix do biocombustível, né? Então, quando a gente insere o etanol na gasolina, por exemplo, nós estamos inserindo um combustível cujo ciclo, no seu ciclo todo de vida, ele emite só 20% do que emitiria o ciclo de vida da gasolina. Então, quando a gente junta o biocombustível nesse combustível final e trabalhamos nesse blend, o que nós estamos fazendo é reduzindo significativamente as emissões de CO2 e de gases em geral de efeito estufa. Então, é dessa forma que o Brasil está trabalhando com isso, né? Nós não temos a figura do sequestro de CO2 que vai diretamente para um reservatório de CO2. Nós usamos esses 2 mecanismos, e o primeiro deles, nessa segregação do CO2 nas plataformas de petróleo, vamos dizer assim, pode se configurar num mecanismo realmente eficiente de suporte à produção do petróleo, que é o nosso objetivo principal. Obrigado, doutora engenheira Magda. Antes de passar à segunda questão, eu iria penitenciar-me perante a doutora Maria Cristina Portugal pelo facto de até agora não ter ainda feito a sua apresentação.
as minhas desculpas, doutora. Permita-me apresentar a doutora Cristina, a Maria Cristina, como diretora executiva da RELOP e presidente da entidade reguladora dos serviços energéticos de Portugal. A doutora Cristina fará uma intervenção para encerrar os debates daqui a mais algum tempo e depois dos outros dois oradores dizerem das suas palavras. As minhas desculpas de novo, doutora Cristina, e vamos continuar então. Espera. Agora não tem no painel. Ok, temos aqui. A segunda questão, dirigida ao doutor Adriano Pires. Passo a ler, uma vez que é da opinião que o papel dos combustíveis fósseis continuará por muito tempo, gostaria que comentasse sobre o crescente anúncio sobre o realinhamento dos seus negócios de grandes empresas petrolíferas para a transição de uma empresa internacional de petróleo, International Oil Company, para uma empresa internacional de energia, International Energy Company. Por favor. Agora está ativado, né? É uma boa pergunta, até porque você tem hoje estratégias diferentes entre as diversas IOCs, né? As International Oil Companies, né? Se você pega na Europa aí a BP, né? A BP inglesa, ela tem uma estratégia muito mais ousada no sentido de se transformar numa grande produtora de energia renovável, fazendo essa transição de modo mais rápido do petróleo para energias renováveis. Você pega uma ExxonMobil nos Estados Unidos, ela tem uma posição mais conservadora, né? Ela aposta e que você vai ainda ter uma transição mais lenta, então não está investindo tanto em energias renováveis, né? Agora, de todo modo, não tenha dúvida que todas elas, a tendência é se transformar numa empresa de energia, né? Aqui no Brasil mesmo, você tem aí a Shell, né? A Shell tem uma joint venture, né, com o Grupo Cosan, que é um grupo brasileiro, uma empresa de distribuição de combustível que se chama Raízen, né? Que é uma das 3 maiores distribuidoras de combustíveis líquidos do Brasil. E a Shell é sócia da Raízen na produção de etanol, né? A Cosan e a Shell hoje são as maiores produtoras de etanol no Brasil, né? Então você vê que já é uma empresa entrando nesse meio aí de uma energia renovável como o etanol. Então todas elas vão caminhar. Eu acho que essa história de qual vai ser o futuro dessas empresas é um pouco o que a gente falou anteriormente na nossa apresentação, que ninguém duvida de que vão ser empresas de energia. É tudo uma questão de tempo, né? Eu acho que aí cada empresa, eu acho que vai ter o seu tempo e a sua estratégia, né? Então a BP, como eu coloquei, está tendo uma estratégia mais ousada. A Shell no Brasil também tem uma estratégia mais ousada pelo fato de ser uma produtora hoje de etanol e até de açúcar, né? É dona de uma série de usinas, né? E o Brasil tem essa característica também. Hoje as cidades brasileiras têm uma qualidade do ar muito superior à maior parte das grandes metrópoles mundiais, isso graças ao etanol, né? Tanto ao etanol hidratado, né, que é consumido aí nos carros flex, né, no Brasil, e ao etanol anidro, que é misturado em 27% com a gasolina. Então, acho que é isso. Você tem aí uma tendência, mas eu acho, volto a dizer, que o petróleo ele tem uma vida muito mais longa que as pessoas hoje estão imaginando. A gente fica cedo, agora mesmo nas eleições americanas, a gente viu aí o candidato Joe Biden defendendo aí outra vez uma transição mais rápida, né? Mas eu acho que quando ele sentar na cadeira, ele vai ter que pensar de uma forma diferente, porque nos últimos anos, né, 40% do PIB americano veio do shale, né, do shale oil e do shale gas, né? Então, por aí. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Adriano. Nós passaríamos então à questão seguinte, que é dirigida ao doutor Nuno Matias. O quadro institucional da regulação energética em Portugal é complexo e tem tido mudanças constantes, com imensa perturbação para as operadoras, para os operadores. Olhando para diante, como se deve arrumar a regulação num cenário de transição energética em que os combustíveis fósseis vão perdendo peso? Por favor. Não estamos ainda a ouvir o doutor Nuno. Já conseguem? Muito bem. Estava eu a dizer, agradecendo a questão, como é óbvio, não me compete a mim, nem à AENSE, propriamente comentar aquilo que são decisões governamentais do ponto de vista do quadro legislativo, aquilo que foi a ambição do governo, em dado momento, foi tentar clarificar aqui um triângulo de responsabilidades em que temos o papel de licenciamento e de representação da administração direta do Estado, que é feito pela DGEC, pela Direção-Geral de Energia e Geologia, um papel de regulação, que é feito pela ERSE, e um papel de fiscalização, que é feito pela ENSE. E, portanto, parece-nos a nós que o objetivo foi tentar clarificar os papéis, garantindo que se procura criar também um quadro institucional de cooperação e ação que melhore a intervenção junto dos operadores e que melhore a relação e a ligação dos operadores com o Estado nas suas diferentes vertentes e nas suas diferentes funções. Aliás, por isso mesmo, quando há pouco dava o exemplo do nosso balcão único da energia, é também um exemplo de como o Estado também se está a procurar organizar para criar ferramentas que simplifiquem a relação e que não criem aqui também fronteiras demasiado apertadas. Aliás, foi aquilo que também estávamos a dar nota. A ENSE começou por ser uma entidade que apenas geria a constituição de reservas e, aliás, até a lógica dos desafios do processo de descarbonização está hoje em dia a fiscalizar todo o setor energético, fiscalizando hoje também, por exemplo, as reservas de gás natural. Ou seja, não estamos parados no petróleo, somos um defensor e seremos sempre defensores deste processo de descarbonização e parece-nos que o desafio legislativo que o governo tem procurado implementar é criar aqui um triângulo de intervenção que seja o mais claro possível e que em conjunto exista aqui uma cooperação institucional entre estes três vetores da intervenção no setor energético, que acrescente, por um lado, maior eficácia de monitorização, por outro, uma maior ligação a todo o setor e uma intervenção de acompanhamento de atividade em que se perceba que a regulação é feita pela ERSE, a fiscalização é feita pela ENSE e a DGEG, no caso, representa o Estado Central naquilo que é a função de licenciamento e acompanhamento dos operadores na sua entrada enquanto operadores do sistema energético nacional.
As minhas desculpas, eu estive a falar e não ativei o som. Eu vou repetir a questão. Tá, nós passamos a uma segunda série de questões e a primeira delas é dirigida à engenheira Magda e passo a enunciá-la. Pode elaborar um pouco mais sobre a evolução do uso dos biocombustíveis comparativamente entre a Europa e os Estados Unidos da América? Ok. Alô, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alô? Ok. Os Estados Unidos ele teve um grande desenvolvimento na questão do etanol, né? Ele hoje produz uma quantidade relevante de etanol de milho, é o principal produtor de etanol do mundo, né? O Brasil, que começou há bastante tempo, né? Começou na década de 70, com isso é hoje o segundo produtor de etanol usando a cana-de-açúcar e, num segundo lugar, o próprio milho. Então, eu acredito que a extensão territorial americana, a propensão agrícola, né, e a própria área agricultável permitiu aos Estados Unidos, mais do que a Europa, a introdução desse biocombustível etanol, né? No Brasil, como eu já falei, ele é extremamente relevante. Agora, a Europa ainda está um pouco mais atrás disso, até por questões de clima e área disponível para esse tipo de coisa, e pela própria competição com a indústria de alimentos, né? A questão do etanol ela é muito discutida no mundo sob o ponto de vista de competição, de geração de energia a partir de competição com a disponibilidade de produção de alimentos. Eu acho que é um pouco por aí, né? Os Estados Unidos, tanto quanto o Brasil, têm a vantagem da extensão territorial e a possibilidade, então, de ter essa geração de energia sem competir com a produção de alimentos, o que faz uma diferença substantiva. Acho que a gente fica por aí na resposta, espero ter esclarecido. Muito obrigado, engenheira Magda. Nós solicitaríamos agora o contributo do Dr. Adriano para a seguinte questão. Como perspectiva o equilíbrio entre os biocombustíveis e a indústria agroalimentar, sabendo que os recursos do planeta ao nível dos solos agrícolas não é ilimitado? Olha, todo mundo me ouvindo? Ouvindo? Todo mundo está ouvindo. Bom, então eu acho que essa questão é uma questão assim que foi colocada muito, né, até no Brasil, no início do Programa Nacional do Álcool, né? Naquela ocasião se chamava álcool, depois se trocou o nome por etanol, né? Mas acho que, na minha opinião, é uma questão assim superada. Eu não vejo nenhum problema com a expansão da produção de biocombustíveis versus a questão do aumento da produção de alimentos. O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de etanol e é um dos maiores produtores, né, de exportadores de alimentos e até de proteína do mundo, né? Então, eu acho que essa coisa, a área hoje que você tem no mundo é perfeitamente factível com a produção de biocombustíveis sem prejudicar a produção de alimentos, até por razões tecnológicas, né? Hoje mesmo no Brasil, você já está produzindo etanol, né, de segunda geração, né? Aproveitando a palha, o bagaço, para tirar mais etanol ainda, né? Então, eu acho que não vejo nenhuma incompatibilidade com isso. Eu acho que você pode sim aumentar a produção. O grande desafio, eu acho, hoje, por exemplo, do etanol, é transformar esse biocombustível numa commodity global, né? E para o etanol virar uma commodity global, o problema não é falta de terra para plantar cana ou para plantar milho. É você incentivar outros países a serem produtores de etanol. Como a Magda colocou, o mundo hoje praticamente só tem 2 produtores de etanol, que é os Estados Unidos e o Brasil.
Então, um produto que só tem 2 produtores não pode ser commodity global. Então, o grande desafio hoje é você incentivar países como a Índia, como a Tailândia, que são grandes produtores de açúcar, a também produzir etanol, né? E países da África, onde você tem muita terra ainda para plantio, né? Então, é isso que é o desafio, né? É você conseguir mostrar para esses países a importância do etanol na melhoria da qualidade do ar das cidades quando você mistura esse produto com a gasolina ou até você consome ele na sua totalidade, que é o caso do Brasil, que é o único país do mundo onde você consome etanol hidratado, né, 100% em automóvel. Então, essa questão aí é uma questão completamente, na minha opinião, que não tem o menor sentido você criar uma disputa entre produção de alimentos e produção de biocombustíveis. Muito obrigado, doutor Adriano. A terceira questão, dirigida agora ao doutor Nuno Matias, que é: por que a diminuição dos dias de 90 para 50 e tal para a constituição de reservas? Repito, por que a diminuição dos dias de 90 para 50 e tal, estou a ler, de constituição de reservas? Não sei se me estão a ouvir. Muito bem. Se calhar houve aqui algum erro de percepção. Não há uma redução de 90 para 50. Aquilo que existe, foi isso que eu procurei transmitir, é que dos 90 dias de obrigação que Portugal tem, a ENSE substitui-se aos operadores em cerca de 51 a 52 dias desses 90. Aliás, Portugal neste momento tem sensivelmente pelo menos 95, 96 dias do equivalente de importações líquidas. Portanto, não há redução de 90. Aliás, os 90 dias é uma obrigação comunitária, uma obrigação da legislação nacional. Portanto, eu quando falava em 51, 52 dias, tem a ver com as reservas que constitui diretamente a ENSE em representação e em substituição dos operadores do setor petrolífero. Muito obrigado, doutor Matias. Nós, antes de, enfim, terminamos as questões e o debate, naturalmente, sobre essas questões. E antes de nós encerrarmos, pediria ao secretariado para nos elucidar sobre o questionário, sobre a satisfação em relação a este evento. Por favor, secretariado. Esse não foi one of following meetings. Okay.
Suponho que nós podemos caminhar já para o fim, agradecendo naturalmente os panelistas e todos aqueles que estiveram conosco. Convidaria a doutora Maria Cristina, desculpe, Portugal, diretora executiva da RELOP e presidente da entidade reguladora dos serviços energéticos de Portugal, para usar então a palavra e ter os seus comentários. Já ouvem? Muito obrigada a todos. O meu papel aqui é, de facto, encerrar a conferência e o encerramento nunca se quer muito longo, porque é para encerrar. Mas não agradecendo de novo aos panelistas, porque o Olegário já o fez, mas agradecer ao Olegário toda esta condução e aos participantes e, naturalmente, a todo o apoio de secretariado. Esta foi a segunda sessão deste ciclo de seminários da RELOP, substitui a palestra anual presencial que costumávamos fazer e que voltaremos a fazer, sempre todos esperando mais cedo do que mais tarde. Permitimos fazer aqui algumas sínteses dos aspectos essenciais que a Magda, por exemplo, apontou, a Magda Chambriard, quanto à repercussão na produção e na regulação dos combustíveis a curto, a médio e a longo prazo, num contexto de sustentabilidade ambiental e de descarbonização, com reduções do enxofre e das emissões de CO2, com um papel do gás natural, do biogás e dos biocombustíveis em progressão e não ainda completamente definidos, com metas de incorporação, num contexto também de densidades demográficas e desenvolvimentos económicos que são muito variáveis em função das geografias. E numa primeira sondagem, qual era o principal desafio para o setor dos combustíveis, parece que 61% acha e votou na descarbonização. No caso do Adriano, na sua intervenção sobre o futuro papel dos combustíveis e do gás natural na transição energética, para além de umas interessantíssimas alusões históricas quanto ao desenvolvimento das várias fontes de energia, a eleição do gás natural como a energia de transição e os temas, e que trouxe para a narrativa aqui os temas interessantes, primeiro do tema da transição, tempo que vai demorar a transição, que talvez não seja tão rápida quanto muitos anunciam e perspectivam, e uma interessante discussão acerca do alfabeto. O alfabeto, que é o equilíbrio entre o E, que em português é o A de ambiente, e o S, que é em português e em inglês o social, o equilíbrio entre o O da oferta e o P ou D da demanda, da procura ou da demanda,
neste contexto em particular de pandemia, e o equilíbrio das várias fontes energéticas. E no segundo inquérito, quais os principais desafios da regulação num contexto de transição energética, 48% responderam que é a dinâmica concorrencial e a concentração de mercado. Finalmente, quanto ao Nuno Matias, que fez aqui uma intervenção sobre a gestão das reservas de segurança em Portugal, analisou a questão dessas reservas de segurança, apresentou e partilhou de uma forma muito apelativa e interessante qual é aquela que é a atuação da ERSE e a conciliação dos vários organismos que em Portugal intervêm nesta matéria de energia. Apresentou soluções como o balcão único, em que a própria ERSE também é beneficiária e utilizadora desse próprio painel, evitando que os agentes tenham que 2 vezes registar e enviar o mesmo tipo de informação. Cabe aos organismos públicos conciliarem e coordenarem as atuações por forma a tornar mais simples a atuação e os custos transacionais para aqueles que são os agentes que interagem com estas entidades. E os outros projetos, como a rede dos postos de abastecimento. E uma terceira sondagem, que é se deve existir ou não uma regulação mais interventiva, e um muito atrativo resultado de 94% a dizer que sim. Eu acredito que haja uma grande participação de reguladores neste nosso painel, mas é um resultado animador. Como última sessão que iremos ter, vai ser na próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira iremos falar de inovação no setor elétrico e a democratização do acesso da energia e da proteção dos consumidores. Será o terceiro e o último webinar deste primeiro ciclo de debates da RELOP. Pretende complementar estes 2 primeiros painéis de debate. Temos vindo a aprender também a trabalhar desta forma e, portanto, espero a todos vê-los também no próximo painel. E não tomando mais tempo vosso, agradeço a todos a participação que tiverem. As inscrições para o próximo já estão abertas através do site da RELOP, e até para a semana ou até mais breve. A todos. Até breve, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e pela participação conjunta aqui. Pronto. Feriado. Que bom.